Bom dia, aqui é o Diego Eu sou o João Vitor. e nós ficamos com o tema Intercrimes, o caminho do crime. Como o nome já diz, o intercrimine trata-se de um conjunto de etapas que uma pessoa traça para cometer um crime. Ela só pode ser nos crimes dolosos e ela é dividida em duas fases, a interna e a externa. A interna passa na cabeça do criminoso, que é a fase de cogitação, onde ele cogita qual crime ele quer praticar, e a externa são os atos preparatórios, os atos executórios e a consumação do crime. As etapas do intercrimine são cinco, mas alguns autores não reconhecem a última etapa, o exarimento, como uma das etapas do crime. A primeira etapa é a cogitação, a segunda é a preparação, a terceira é a execução, a quarta é a consumação e a quinta é o exarimento. A cogitação. Na cogitação é onde o autor define qual crime ele quer praticar. É onde ele pensa quais os itens que ele vai usar, o que ele vai fazer com a pessoa, aonde, quando. E é importante frisar que na cogitação não pode ser punido pelo crime, na etapa da cogitação. Até porque todo mundo tem o direito à perversão. Que o que é isso? É você poder praticar o que quiser dentro da sua mente. Até porque o direito tem como escopo a proteção do bem jurídico. Enquanto você não estiver fazendo nenhum mal ao bem jurídico, enquanto tiver tudo na sua cabeça, você pode praticar na sua cabeça o crime que você bem entender. Aí tem a preparação, que é os atos preparatórios. É onde você seleciona os meios pelos quais você quer cometer o crime. Você escolhe o melhor local, o melhor tempo propício, os equipamentos que você precisa para praticar o crime. E o próximo é a execução. Na execução é onde você lesiona o bem jurídico, onde de fato você vai executar o que você planejou e vai fazer a prática do fato típico. Aí, da execução, vem a consumação, que é o momento da conclusão do delito, onde você de fato faz a ação e, e a consumação, o tempo dela, varia de acordo com a classificação do crime. Para os crimes materiais ou culposos, o crime é consumado quando se verifica a modificação no mundo exterior, no resultado naturalístico. Um bom exemplo é o homicídio. Para os crimes omissivos próprios, o crime é consumado com a abstenção do comportamento imposto ao agente. Um exemplo é a omissão de socorro, quando você deixa de prestar a ajuda para alguém que você deveria fazer. Para os crimes de mera conduta, o crime é consumado quando o simples comportamento previsto no tipo a violação do domicílio. A partir do momento que você entra na casa de alguém sem ser convidado, sem a pessoa estar ciente da sua presença, aí já é só pela mera conduta de você entrar na casa, já viola e já ocorre o crime de mera conduta. Aí, para os crimes formais, o crime é consumado com a prática da conduta descrita no núcleo do tipo, independentemente da obtenção do resultado esperado pelo agente. O exemplo é extorsão mediante sequestro. Você sequestra a pessoa, mas independentemente de se você conseguir o resgate ou não, é um crime formal. Foi consumado. Para os crimes qualificados pelo resultado, o crime é consumado com a ocorrência do resultado agravador. Você lesiona uma mulher que está grávida e ela sofre um aborto. Aí é um crime já qualificado pelo resultado. Aí é aí que é consumado. Para os crimes permanentes, o crime
permanente é consumado enquanto dura a permanência, uma vez que o crime permanente é aquele cuja consumação se perpetua no tempo. Um exemplo é o sequestro e o cárcere privado. O exaurimento. Ele é meio difícil de distinguir da consumação, porque ele é quando se esgota o crime, quando é a última fase do crime. É o máximo que você pode chegar naquele crime que você quer praticar. Um bom exemplo também é a extorsão mediante sequestro, porque o exaurimento acontece quando o agente consegue efetivamente o lucro do delito. É quando você sequestra alguém, que é o final do crime, mas você vai além, você pede um resgate. Aí o resgate seria o exaurimento. Aí você tem que se perguntar a partir de quando você pode ser punido pelo crime que você pretende fazer. A doutrina diz que é a partir do ato da execução que você pode ser punido. Mas, se você fizer algum crime autônomo durante a prática do crime que você quer fazer, tipo, você quer sequestrar a Lívia, e você, no ato preparatório, você compra uma corda, você rouba um carro, você aluga uma casa, você compra uma arma ilegalmente. Então, você praticou alguns crimes autônomos durante a execução do seu plano. Então, na preparação, você pode ser punido pelos crimes autônomos que você praticou. Agora eu vou falar um pouco da tentativa. A tentativa ocorre quando você comete um crime, mas durante o crime, por circunstâncias alheias à sua vontade, você não consegue executar a consumação do crime. Você é impedido. Um exemplo, você vai matar alguém e durante a execução você aponta a arma, quando você vai atirar, alguém lhe impede, alguém pega a arma da sua mão. Aí você pode ser punido como uma tentativa de um crime. Ela é punida com a redução de 1/3 a 2/3 da pena do crime que você queria cometer. A desistência voluntária é quando o agente desiste por vontade própria do crime que ele pretendia cometer. Ele queria prosseguir, mas ele pode prosseguir, mas ele não quer. E você não pode causar dano suficiente para alcançar o resultado. Um exemplo é o indivíduo atira contra o outro, atingindo seu ombro e para a agressão antes de causar o dano letal. O arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz é quando você acaba com todos os atos executórios, se aproxima da consumação, mas não quer mais prosseguir. E você faz alguma ação para que impedir que a consumação ocorra. Um exemplo é empurrar alguém que não sabe nadar numa piscina e logo depois você se arrepender e jogar um colete salva-vidas e retirar ela da água. A gente tem que se atentar à diferença da tentativa, da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Na tentativa, dá para diferenciar dos outros dois, porque você quer prosseguir, mas você não pode por algumas circunstâncias alheias à sua vontade. Você quer, um bom exemplo é você vai na casa da Lívia e para matar ela. Aponta a arma para ela, só que a polícia chega na hora e você não consegue executar a Lívia. Aí seria tentativa. Você teria sua pena reduzida de 1/3 a 2/3. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz é um pouco mais difícil de ver qual é a diferença. Porque na desistência voluntária, você pode prosseguir, mas não quer, igual ao arrependimento eficaz. Mas ela acontece entre a execução e a consumação,
e nela você não causa um dano fatal e você se arrepende por vontade própria. E já no arrependimento eficaz, você causa um dano que seria o suficiente para consumir, só que você, antes de consumir o ato, você se arrepende e faz uma ação para evitar que aquilo aconteça. Agora eu vou passar para o João Vitor. Agora eu vou falar sobre o arrependimento posterior, também chamado ponte de prata. É uma condição que acontece após a consumação do crime. Está intimamente relacionada com a presteza na reparação do dano causado e promove uma redução de pena de 1/3 a 2/3. Para que o arrependimento posterior seja invocado, devem-se satisfazer alguns requisitos. Primeiramente, o ato deve ser voluntário. O crime deve ser sem violência ou grave ameaça, e a reparação do dano deve ser total e realizada antes do recebimento da denúncia. Um exemplo seria um furto de um celular, onde o infrator, por remorso, devolvesse com presteza o objeto furtado. Crime impossível. Nesse caso, não existe crime ou tentativa. Como o nome já diz, trata-se da impossibilidade de consumação do crime, seja ela por conta dos meios absolutamente ineficazes ou por impropriedade do objeto. Um exemplo de meio absolutamente ineficaz seria tentar matar alguém com uma arma de brinquedo. Um exemplo de impropriedade do objeto seria tentar matar quem já está morto. É importante ressaltar que existem infrações penais que não admitem tentativa. São elas: as contravenções penais. Segundo o artigo 4º da Lei das Contravenções Penais, a tentativa não é punível, logo não é admitida. Crimes culposos. Se não há dolo de consumação, não existe iter criminis, já que não existe cogitação ou preparação. Sendo assim, não há de se falar em tentativa. Crimes habituais. Esses crimes já se consumam no momento que a habitualidade é configurada, não existindo tentativa. Crimes omissivos próprios. Assim que a omissão acontece, o crime já está consumado. Crimes unissubsistentes. São crimes que não podem ser fracionados. Logo, sua execução e consumação ocorrem ao mesmo tempo. Agora iniciaremos as questões. Questão 1. Na análise do caminho percorrido para a realização do delito, a doutrina penalista construiu o conceito de iter criminis, identificando as fases que o compõem e os seus reflexos na responsabilidade penal do agente. Diante desse conceito, podemos afirmar corretamente que: letra A. A cogitação, a deliberação e a resolução, por integrarem a fase interna do iter criminis, não são passíveis de punição. Exatamente, esses elementos fazem parte da fase interna do caminho do crime e não são passíveis de punição. Agora vejamos os erros das outras alternativas. Letra B. A manifestação da ideia criminosa em nenhuma hipótese constituirá fato punível, haja vista revelar-se inidônea à configuração do delito objetivado e à caracterização de outra figura típica autônoma. Essa alternativa fala que a ideia criminosa caracteriza uma figura típica autônoma, o que não é verdade. Pelo direito à perversão, o pensamento criminoso não é suficiente para que a pessoa seja punida. Letra C. A preparação, componente da fase externa do iter criminis, permite a responsabilização penal do agente pela tentativa do crime fim. Bom, aqui fala de responsabilização penal na fase de preparação. O que pode acontecer nessa fase é uma responsabilização por um crime autônomo, realizado nos atos preparatórios. O indivíduo não será responsabilizado pelo crime fim, mas sim pelo crime autônomo. Letra D. A execução configura-se pela utilização de meios inidôneos a atingir o resultado criminoso, sujeitando o agente à punição pela tentativa, mesmo diante da impossibilidade de se consumar o delito.
Na impossibilidade de consumação do delito, não se pode falar em tentativa, já que nos crimes impossíveis não existe crime nem tentativa. Letra E. A consumação somente estará caracterizada com o esgotamento da atividade criminosa e a efetiva lesão material ao bem jurídico tutelado, mesmo nos casos de crimes formais ou de mera conduta. Errado. Para a consumação dos crimes formais, basta a execução do verbo, do núcleo do tipo, e os crimes de mera conduta se consumam pelo simples comportamento previsto no tipo. Questão 2. Iter criminis corresponde ao percurso do crime, compreendido entre o momento da cogitação pelo agente até os efeitos após a sua consumação. Há relevância no estudo de iter criminis porque, conforme o caso, podem incidir institutos como desistência voluntária, princípio da consunção e tentativa. Considera-se punível o crime tentado no caso de: Letra A. O agente ser flagrado elaborando os planos para a prática do crime. Não, trata-se de cogitação ainda. Não se pode falar em crime. Letra B. O agente ser flagrado realizando atos de preparação para o crime. Na preparação ainda não há de se falar em tentativa. Letra C. O crime, iniciado a execução, não se consumar por ineficácia absoluta do meio empregado para sua prática. É um caso de crime impossível, ou seja, não existe tentativa. Letra D. O agente, iniciada a execução, desistir de prosseguir com a ação, impedindo seu resultado. Aqui podemos identificar que o ato do agente é voluntário e ele consegue impedir o resultado. Logo, se trata de desistência voluntária ou arrependimento eficaz, não uma tentativa. Por último, letra E. O crime iniciado à execução não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Essa é a própria definição de tentativa. Resposta letra E. Agora, questão número 3, uma questão aberta elaborada por nós. Diferencie no direito penal as causas atenuantes conhecidas como ponte de prata, ponte de ouro e ponte de diamante. Ponte de prata. Nessa atenuante, a consumação do ato ocorre, mas o seu resultado é atenuado pelo autor de forma voluntária. Se trata do arrependimento posterior, que prevê uma redução de pena. Um exemplo já mencionado seria um furto, onde o ladrão devolve a coisa roubada à vítima antes que a mesma denuncie o caso. Ponte de ouro. Nessa atenuante estão compreendidas a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Em ambos os casos já foi iniciada a execução, mas a consumação é evitada pelo autor. Nesses casos, pode haver a exclusão da tipicidade ou os agentes podem apenas responder pelos atos praticados. Exemplo de desistência voluntária. Filipe atira contra Paulo, acertando de raspão em seu ombro, e desiste de matá-lo por vontade própria. Um exemplo de arrependimento eficaz. Ana atira contra Bruno e o atinge no peito. Arrependida, leva-o rapidamente para o hospital e consegue evitar sua morte. Por último, a ponte de diamante ou ponte de prata qualificada. É um benefício concedido para um indivíduo infrator que já consumou o delito, mas que de alguma forma contribuiu para a justiça pública. Esse instituto é invocado quando há crimes complexos, relacionados ao envolvimento de associações criminosas. O agente auxilia com as informações que possui sobre o crime. Dependendo da contribuição, pode haver o perdão judicial, redução da pena e até ausência de denúncia, caso o auxílio seja realizado antes do trânsito judicial. Um exemplo de ponte de diamante é a delação premiada. Bom, encerramos por aqui. Qualquer dúvida pode mandar no WhatsApp da sala ou tirar na próxima aula da Lívia.